Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Saudações, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM, saudações, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos de volta com a nossa programação aqui através das ondas da Rádio Boa Notícia FM e através do nosso canal Saúde Mental e Resiliência. Eu quero saudar todas as pessoas da cidade de Balsas e das cidades circunvizinhas a Balsas que estão sintonizadas aqui conosco neste horário em que procuramos refazer a nossa vida, procurando assim o aconchego do nosso lar, um repouso. Chegando à noite, é claro que o corpo pede um repouso, uma tranquilidade, uma serenidade para se reabastecer, para se fortalecer. Então, a você, que está aí chegando na sua casa, para o seu repouso, para a sua tranquilidade, a nossa saudação especial. Para você que está saindo para o trabalho, que está no trabalho, aí que ainda tem uma noite pela frente, desejo muita força, muita coragem, muita disposição e ânimo em sua atividade. A você que está circulando aí pela cidade de Balsas, no seu automóvel, aí na BR-230 e nas MAs do nosso Maranhão, a nossa saudação, que você chegue em paz ao seu destino. Muito obrigado pela sua sintonia e audiência aqui no nosso canal Saúde Mental e Resiliência na Rádio Boa Notícia. Quero saudar também as pessoas que estão na zona rural, aí nesse clima gostoso da zona rural, ouvindo aí os animais noturnos, na sua orquestra sinfônica. Que beleza, que maravilha poder ouvir, poder ver, poder contemplar a natureza na sua simplicidade e majestade. Então, saudação a você, homem e mulher do campo, você que plantou a sua semente, que está aí na expectativa de uma boa colheita, você que ainda está plantando, Cada dia nós temos que estar plantando. Todo dia é dia de semear, de plantar alguma coisa. Então, não perca tempo, aproveite o tempo das chuvas, veja a melhor semente que se adequa a este período, lance na terra, produza alguma coisa para que você tenha fartura na sua mesa e tenha condição de partilhar com as pessoas, em especial com aquelas que não têm, com aquelas que passam dificuldades. Você que é privilegiado por ter a graça de ter um pedaço de terra, por ter a possibilidade de plantar, aproveite esta oportunidade e compartilhe com outro aquilo que é possível. Não deixe se perder nada, Quantas pessoas estão precisando. É isso aí, caro ouvinte, muito obrigado pela sua participação. Vamos cuidar da natureza e para que ela nos sustente e sustente também as outras gerações. É isso aí, caro ouvinte. Hoje nós vamos estar conversando sobre inculturação, o tema inculturação a partir do evangelho de hoje que nós vamos estar refletindo, que é o evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Versículos de 1 a 9. Você pode abrir aí a sua Bíblia, se você não tem, pode colocar aí no seu aplicativo ou pesquisar aí no Google, Lucas 10, de 1 a 9. De 1 a 9, isso. Aí você vai encontrar aí o texto para a nossa meditação. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2. Na sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir.
E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, e se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. É isso aí, caro ouvinte. O nosso texto, o texto de Lucas, é um texto belíssimo. Lucas foi um evangelista muito meticuloso, né? Muito preciso. Ele se preocupou muito com a infância de Jesus e na sua narrativa ele traz descrições muito interessantes que não encontramos em outros evangelhos. E hoje Lucas nos agracia com esse texto maravilhoso em que Jesus escolheu outros 72 discípulos, né, dando a entender, né, que ele já havia escolhido outros, né? Então Jesus escolhia e enviava em missão, né? Enviava em missão. Então veja que Jesus não quis resolver o problema do mundo, o problema das pessoas sozinho, né? Ele se serviu de pessoas, né? Ele se serviu dos seus amigos, daqueles que acolheram a palavra de Deus e os enviou, né? E os enviou 2 a 2, né? Que maravilha, né? Jesus, ele sente a necessidade, né, de pessoas que colaborem com ele, que ajudem na missão. E ele continua ainda hoje escolhendo, né? Escolhendo pessoas para a missão. Você é um escolhido, né? Você é um escolhido, você é uma escolhida para a missão. Todos nós podemos fazer alguma coisa dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas limitações. Sinta-se chamado, sinta-se escolhido, sinta-se enviado e pergunte-se: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer como discípulo, como discípula do Senhor para evangelizar, para levar uma mensagem de amor, uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, uma mensagem de fraternidade às pessoas, né? Precisamos trabalhar esses aspectos em nossa vida para que o ser humano se torne mais humano a cada dia e, tornando-se humano, possa elevar-se à divindade, à santidade. Então, caro ouvinte, sinta-se escolhido, sinta-se chamado para a missão. Dentro da sua realidade, dentro do seu contexto social, político, econômico, do seu contexto empresarial, você é escolhido pelo Senhor com a sua missão dentro do contexto social em que você vive, para humanizar, né, para santificar o espaço em que você vive da melhor forma possível, criando laços de fraternidade, criando laços de comunhão e unidade entre as pessoas, né? Não ser um mensageiro do demônio, levando intriga, inimizades, discórdias, contendas entre as pessoas, desconfiança. Não. Seja você um instrumento da paz, um fermento bom,
um fermento que dá sabor, um fermento que faz crescer. Lembre que Jesus disse: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal perde o sabor, com que poderemos salgá-lo? Você é saboroso, você é saborosa, né? Para Deus você é importante, você é luz. Então, sinta-se revestido desta confiança que o Senhor lhe atribuiu. E aí ele vai dizer para os discípulos e para todos nós, nos dias de hoje, né? E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? Então, desde o início do Evangelho, nós percebemos que são poucos, né? São poucos os trabalhadores, são poucas as pessoas que se dispõem no anúncio da palavra de Deus, que colocam o seu tempo a serviço da evangelização. Então são poucos, né? E esses poucos fazem muitos. Então vamos aproveitar também para reconhecer e valorizar estas pessoas que entregam a sua vida, que se doam para a missão, né? Para a igreja, para o reino de Deus, renunciando às vezes tantas coisas para viver uma vida mais austera, mais simples e mais humilde. A cada dia temos que estar nos desprendendo das coisas. E como é difícil esse desprendimento, né, para nos tornarmos livres para a missão. E o Evangelho de hoje nos convida a ser esse trabalhador desta messe, a ser um desses poucos, né, que se dispõem para a missão. E ele diz: olha, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Então, quem é o dono da messe? É o próprio Deus. Então, devemos elevar a Deus a nossa prece, a nossa oração, pedindo a Ele que suscite pessoas, né, que se disponham também a evangelizar, a anunciar a palavra dele, o reino dele. Então, temos na nossa oração pessoal pedir: Senhor, envia homens e mulheres para a tua missão, para se disporem a anunciar o reino de Deus. Se alguém da minha família se dispor, eu vou apoiar, eu vou ajudar para que esta pessoa seja um missionário, uma missionária, um sacerdote, um pastor, uma freira, um leigo, enfim, uma pessoa que se disponha para a missão, para a evangelização, para levar a boa nova de Deus ao coração das pessoas. Então vamos apoiar, E aí Jesus vai dizer o seguinte: olha, a messe é grande, e ainda nesta messe há cordeiros e há lobos. Ele diz: e eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Cordeiros no meio de lobos, Então, se olharmos a situação dos cordeirinhos, são animais mais sensíveis, mais dóceis, frágeis, E os lobos são animais ferozes, Animais que atacam, mais violentos, Então, o Senhor envia os seus mensageiros como cordeiros para o meio de lobos. Então, não vamos esperar que o trabalho da messe seja um trabalho tranquilo, um trabalho sereno. É um trabalho que você sai arranhado, que você sai mordido, que você sai azunhado, sai machucado, E às vezes pode até ser ceifado, perder a sua vida nesta messe, porque nós somos enviados como cordeiros para o meio de lobos, para o cordeiro. É uma simbologia muito interessante. Então, aquele que se dispõe para a missão se dispõe a enfrentar dificuldades, a enfrentar problemas,
Cuidado, se você é um daqueles missionários e missionárias que só gosta de elogios e reconhecimentos. Então, aqui o evangelho de hoje diz que nós somos cordeiros no meio de lobo. Então, às vezes a gente vê certos animais, né, que tem uma boa amizade, né, de diferentes raças. Então é raro você ver um cordeiro amigo de um lobo e vice-versa, né? Então, porque quando o lobo está com fome, ele quer devorar o cordeiro, né, para se alimentar, faz parte da sua natureza. Então, caro ouvinte, que isso não seja um desânimo, mas que lhe dê coragem, saiba onde você está entrando, onde você está pisando. A messe é grande, os trabalhadores são poucos, e o trabalho da messe não é fácil, né? Não é fácil, mas é um trabalho gratificante, porque o Senhor está sempre conosco em todos os momentos. Eis que estarei convosco em todos os momentos, até os confins do mundo. Então, é importante estar com o Senhor nas dificuldades, do que estar sem Ele na abundância da vida. E aí, o Lucas, né, vai dizer que Jesus dá algumas orientações. Jesus faz algumas orientações nesse trabalho de a messe, né, de anunciar o reino de Deus. Ele diz: olha, não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, não cumprimenteis ninguém pelo caminho, né? Então, aqui nós estamos num contexto, né, de evangelização, de anúncio bem diferente do contexto atual, né? Então, e claro, o caminhante, né, que a pessoa que sai, ele não pode levar muita coisa, não tem que estar levando muita coisa, né? Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. O texto nos convida à simplicidade, né? Ao desprendimento, e o não cumprimenteis ninguém pelo caminho, né? Não é que, eu quero entender aqui que não é no sentido de não saudar, não dar um bom dia, não dar uma boa tarde, não dar uma boa noite, né? Não é nesse sentido, mas é que a pessoa não se desvie, né? Não se desvie do seu propósito, não se desvie da missão, na sua jornada, na sua caminhada, né? O Evangelho nos convida a ter um foco, a ter clareza nesse sentido. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa, né? Então, convida a ser um instrumento de paz, né, da boa nova às pessoas, né, e a saudar, né, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, e se não, ela voltará para vós. Então, aquilo que você semeia voltará para você, aquilo que semeamos volta para nós. Então, vamos ter esta consciência. Então, se semeamos a paz voltará para nós, e como ela pode também permanecer, né? Permanecer aonde semeamos, nos corações que semeamos. Ele vai dizer: olha, permanecei nesta casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Então, o trabalhador, nós temos aqui a dignidade, né, do trabalho, né, de quem trabalha, merece o seu salário, merece o seu sustento, né, aquilo que nós fazemos, o tempo que nós gastamos nos envolvendo em alguma coisa, é digno de ser remunerado, né, é digno de ser ressarcido, né? Então, e aí nós temos várias atividades práticas, técnicas, científicas, né, intelectuais, trabalhos manuais, enfim, os mais diversos tipos de trabalhos, todos são importantes e necessários
dentro do conjunto social, dentro da vida social. Então, todo trabalhador deve sentir-se feliz, né? E por estar fazendo aquilo que faz, por estar tirando do seu trabalho sustento para a sua família com dignidade e paz, né? Tendo, né, um trabalho justo, digno, né, e bem remunerado, né? Isso é necessário para todos nós, né, para que a pessoa viva bem, viva com tranquilidade. E Jesus vai dizer ainda, né, permanecer naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Quando ele diz isso, aqui querendo que nós temos que nos adaptar às circunstâncias, às realidades, ao contexto em que estamos inseridos, né? E aí nós entramos no tema que nós queremos conversar hoje, que é a enculturação. Vamos estar aqui conversando sobre esse tema, que é um tema muito complexo, dentro da teologia, né? Dentro também da sociologia, da antropologia. É um tema, né, que é discutido em várias áreas, o tema da enculturação, né, da enculturação. Nós vamos estar aqui trazendo algumas reflexões, não queremos esgotar o conteúdo desse tema, mas trazendo aqui uma oportunidade da gente estar refletindo sobre a enculturação dentro desta perspectiva também da espiritualidade, da resiliência. E nesse sentido, né, Jesus continua, olha, quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo que o reino de Deus está próximo. Que o reino de Deus está próximo. Então, caro ouvinte, nós queremos neste momento colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, pedir que o Espírito Santo nos ilumine através do Evangelho que refletimos. E agora vamos continuar aprofundando o tema da enculturação, tendo como base esse texto, né, que o Evangelho de hoje nos coloca, que é comer e beber do que tiver, né, essa capacidade de se adaptar, de se enculturar às circunstâncias do lugar, né? Então, e nesse contexto também que a gente vai estar vendo, né, como as pessoas podem estar, essa frase de Jesus, não cumprimenteis ninguém pelo caminho, né? Então, no contexto ali, às vezes não era oportuno, né, estar abordando as pessoas, né, pelo caminho. E a gente conhece nesse sentido que tem pessoas que não gostam mesmo de serem cumprimentadas de manhã. Tem gente que você acorda de manhã e diz bom dia, a pessoa mal responde, né? Outras pessoas não gostam, ficam assim parece que estavam chupando limão, não sei, ou brigando a noite toda, que acorda assim emburrada, enfesada, e eu não entendo, né? Mas então, nesse contexto dá para entender, não cumprimenteis ninguém pelo caminho, né? Pode ser entendido também, né? Às vezes tem pessoas que dizem assim, como é que você está? A pessoa diz, como você está vendo, né? Como você está vendo? Como é que você está vendo, né? Aí vai depender de você, né? Se está vendo uma coisa boa, se está vendo uma coisa ruim, né? Então joga a resposta para você, né? É estranho, né? Mas eu tenho encontrado pessoas que têm dito isso, né? Como é que você está? Como você está vendo, né? Então, isso aí eu encontrei muito na Alemanha, na cidade de Paderborn, algumas pessoas, né? A gente estava por ali, perguntava, né? Wie geht's dir, né? Como você está? E a pessoa respondia, wie du siehst, né? Como você está vendo? Eu achava estranho, né, essa expressão, mas depois eu fui passando a entender o contexto, a cultura, né? E fui me adaptando
E aí eu digo, não, então estou te vendo bem, né? Estou te vendo saudável, estou te vendo alegre, estou te vendo feliz, né? Então, joga a resposta para você, como você está vendo, né? Às vezes também pode indicar que a pessoa não queira entrar em detalhes, né, sobre a sua vida, sobre o seu estado, né, psicoemocional, né? Então coloca a resposta na aparência, né, como você está vendo. Pronto, né? É uma resposta prática, né? Às vezes também a gente pergunta só para perguntar, na verdade a gente não tem interesse no problema das pessoas e não tem tempo para elas, né? Pergunta como você está, só para perguntar mesmo, né? Mas na verdade a gente não quer saber da resposta dessas pessoas, e se elas querem dar, às vezes nós não temos tempo para sentar, para escutar, né, o que elas têm a dizer. É importante aqui, nesse contexto, a gente estar refletindo o que é a enculturação. Então nós vamos perceber que a enculturação é um processo permanente na nossa vida, de tentar entrar no mundo do outro, na cultura do outro, na nossa própria cultura, está desvendando, né, o sentido, o significado daquilo que fazemos e nos adaptando constantemente aos novos desafios, às novas realidades. Então é um termo, né, enculturação, que dá margem a muita reflexão, né, a muito debate nesse sentido, né? Então aqui nós vamos estar, de um modo geral, pegando a enculturação dentro de uma perspectiva mais otimista, né? De uma perspectiva de adaptação, né? De transformação e ressignificação e também sobrevivência nesse sentido. Você vai encontrar autores, né, que às vezes têm uma visão um pouco diferente do termo enculturação, né? E já tem outros que têm uma visão diferente. Então é importante que cada um encontre o seu sentido, o seu propósito a partir desse termo da enculturação. Então tem um artigo aqui publicado pela PUC do Rio de Janeiro, né? Está disponível aí na internet, em maxwell.vrac.pucrio.br. Então tem um texto aí sobre enculturação nesse sentido. Na introdução, eles dizem o seguinte, né? O texto diz o seguinte: a noção de enculturação pressupõe conceitos de cultura e de fé, que abrange destinadas vertentes epistemológicas, especialmente da antropologia, cultura e da teologia. Como tema de reflexão teológica, surge recentemente no contexto de profundas mudanças teológicas. Não vamos aqui nos ocupar da história da elaboração do conceito dessa noção, nem dos diversos significados que surgem. Interessa-nos apenas iniciar brevemente o contexto no qual surgiu a temática, considerar ainda que, esquematicamente, alguns elementos fundamentais requeridos para a compreensão de enculturação numa perspectiva integradora, delimitar a definição de enculturação como experiência de fé, interpretada a partir da qual articularemos, né? Então, nós temos aí, né, uma introdução, né, e é interessante aí para a nossa abordagem nesse sentido. Aqui ele diz a emergência do tema da enculturação. A enculturação, como fato, sempre existiu na tradição bíblico-cristã. Porém, em tempos recentes, emergiu uma nova consciência em relação ao fenômeno, tornando-se um dos temas centrais no contexto da renovação teológica. Bem, caro ouvinte, aqui nós temos, né, eu gostaria agora de trazer algumas reflexões mais simples, né, sem muita
enrolação nesse sentido, não, né? Porque às vezes os textos científicos, né, quando eu estava fazendo o meu trabalho, né, e alguém disse assim, olha, um texto científico é um texto, no geral, que a gente fala muito bonito, e as pessoas que ouvem gostam, e não entende muita coisa e não tem muito a dizer contra aquilo que você está dizendo. Não sei, só sei que é assim. Então, é uma brincadeira sem graça nesse sentido, mas às vezes encontramos muitos textos, né, que nesse sentido, a linguagem às vezes não favorece ao entendimento. Mas vamos aqui pegar uma visão do Marcelo Barros, do teólogo Marcelo Barros, o monge, que ele tem uma compreensão, né, eu vi ele expondo essa compreensão em uma semana teológica em Porto Alegre, na STEF, né? Então ele estava ali fazendo uma semana teológica, isso aí, né, ali quando eu estava cursando teologia lá em Porto Alegre, na STEF. Então tive a oportunidade de participar dessa semana teológica e de um artigo, né, que foi baseado, né, nessa reflexão do monge Marcelo Barros. E ele dizia que, fazendo assim uma leitura um pouco crítica do termo enculturação, ele colocava que a enculturação, especialmente o prefixo in, né, dá a entender que é algo que vem de fora e entra dentro de um espaço, e ao entrar dentro desse espaço, entra pelo centro, pelo meio mesmo, né, tirando aquilo que é próprio às vezes de uma cultura e colocando um outro elemento. Então essa visão, né, é uma visão, a nosso ver, que é uma visão muito, essa compreensão, uma compreensão dominadora de enculturação, né, é algo que entra dentro de uma cultura e, digamos, como se fosse tirando a alma daquela cultura e colocando ali uma outra alma, né, uma outra essência dentro dela, se é que isso é possível, né? Mas essa ideia do prefixo in, enquanto enculturação, é algo que vem e entra dentro da cultura, né? Que entra dentro da cultura e a modifica, né? Transforma aquela cultura. Por outro lado, né, essa é a visão um pouco assim sintética e simplória, né, que a gente sintetiza essa primeira compreensão. Uma outra compreensão da enculturação, podemos entendê-la como um processo de adaptação, né? Então nós nascemos dentro de uma cultura, não sabemos nada sobre esta cultura e vamos aprendendo aos poucos, né? Vamos nos enculturando, né? Vamos nos adaptando, vamos modificando o nosso ser, né? Ganhando aí uma cultura, né? Em todos os aspectos. A gente vai internalizando do ponto de vista espiritual, uma forma de espiritualidade, uma forma de manifestar a nossa fé dentro de um espaço religioso ou não, mas vamos tendo uma compreensão de fé, uma compreensão religiosa, uma compreensão espiritual. Então, a enculturação, você vai enculturando, né? Aqui nesse caso, você não está penetrando dentro de uma cultura, embora também, mas você está mais recebendo, porque como criança, na infância, nós estamos mais propícios a receber do que confrontar os nossos conhecimentos, as nossas informações. Isso vai acontecer posteriormente nos conflitos, na adolescência e juventude, e leva toda a nossa vida. Então, mas no primeiro momento nós estamos numa condição mais de passividade, né? De recebendo informações, orientações do ponto de vista espiritual, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista
familiar, os valores, enfim. Então nós estamos recebendo informações, né? Nos enculturando dentro de uma cultura, estamos entrando dentro de uma cultura. Aqui somos nós que entramos dentro dessa cultura. E à medida que vamos desenvolvendo também a nossa consciência, a nossa capacidade de refletir, de raciocinar, nós vamos fazendo associações, comparações e vamos percebendo certas incoerências dentro da nossa própria cultura, dentro do nosso próprio conhecimento, dentro da nossa própria informação. Então, nós, a partir desses conflitos, procuramos harmonizar, né? Interagir com outras pessoas e conosco mesmo, né? E assim ir modificando a nossa vida, modificando o nosso pensamento. Então, a enculturação ela vai exigir de cada um de nós sempre um processo de adaptação, um processo de transformação, de renúncia, né? Você vai deixar alguma coisa para adquirir outras coisas, né? É um processo que também de aprendizagem, né? Eu quero entender a enculturação como um processo de aprendizagem, como um processo de sobrevivência da pessoa, como um processo de sobrevivência da cultura, né? de um povo, da cultura de uma pessoa, como está sobrevivendo em um contexto diferente do meu, né? Aí vem a enculturação, vem a assimilação cultural, vem a aculturação, que são termos diferentes, né? Mas vamos ficar aqui só com o termo enculturação, né? Esta capacidade de entrar dentro de uma cultura nova, está tirando desta cultura nova elementos importantes para a nossa vida, está assim não em conflito, né, constante, né, e desagradável dentro da cultura, né? Tem pessoas que mudam de contexto, mas não faz um esforço de enculturação, né, de perceber o modo de ser do outro povo, né, o seu imaginário, né, o seu conhecimento, a sua riqueza cultural, os seus valores, quer dizer, então é como se fosse um pano velho ou um pano novo ali colocado junto, então não dá muito sentido, né? Então é importante para quem muda de contexto social, político, econômico e cultural, ter esta capacidade de perceber as riquezas da outra cultura, se adaptar a outra cultura, né? Isso faz parte da nossa vida, né? Eu, na minha jornada, né, até hoje, tive a oportunidade de passar por várias cidades, né, exercendo ministério. Então, cada cidade tem a sua riqueza, tem a sua tradição, tem os seus desafios, que é importante a gente ir se enculturando. Tem conflitos, às vezes, né, desentendimentos, faz parte da jornada, né? Tive a oportunidade de estar na Alemanha também, numa cultura bem diferente, de conviver com pessoas bem diferentes, e lá você tem contato com pessoas do mundo todo, né, estudantes, né, de vários países, e assim você vai percebendo que cada povo, cada pessoa tem a sua riqueza, tem a sua importância, que ninguém é mais importante do que ninguém, né? Que ninguém é menos importante do que ninguém. Quer dizer, nós somos aquilo que somos, nós somos frutos do nosso processo cultural, né? Então é importante estar querendo melhorar cada vez mais. Por isso é que deixamos o nosso local de origem e vamos para um outro local. Então, ao fazer esta migração, né, geográfica, política, econômica, é importante a pessoa também ter um senso de respeito, né, de consideração para com as pessoas que vivem naquele contexto, porque você não é obrigado a estar ali, né? Você está ali porque você fez uma opção, e nesta sua opção é importante que você valorize o contexto social, aquela realidade. Pode não ser, né, que seja aquela que você goste, né? Que você
defenda, que você acredite, mas o respeito vem em primeiro lugar, né? Eu acho que isso é muito importante, o respeito, né? E não ficar, às vezes, porque lá no Brasil era assim, porque não sei aonde era assim. Não, a gente tem que valorizar, reconhecer e se adaptar e ser feliz ali, né? Eu, quando tive a oportunidade de morei em São Leopoldo, morei em Canoas, né, Matias Velho, né, estudava em Porto Alegre, dei aula em Novo Hamburgo, tudo isso lá no Rio Grande do Sul. Então, em cada lugar você vai percebendo que tem as suas diferenças culturais. Uma cidade tem a predominância mais de alemão, outra de italiano, outra cidade tem bastante poloneses, enfim, pessoas de outros estados, países, enfim. O importante é a gente ter esta abertura, né, esta capacidade de se enculturar, de se relacionar e ter essa flexibilidade, né, de convivência, né, e ter o interesse também de aprender com o outro, porque às vezes nos fechamos no nosso mundo, na nossa bolha social, na nossa bolha cultural, e criamos certos prejuízos sobre os outros, ou preconceitos, que seriam bem diferentes se nos dispormos a estar juntos, a conversar, a dialogar, a gente ia conhecer e se interessar mais pela história do outro e valorizar mais aquilo que é do outro. Então, fica aí a dica, caro ouvinte, a enculturação como processo de resiliência, como processo de adaptação, como processo de sobrevivência, né, nossa, nos diversos contextos sociais, nas diversas situações. Temos que estar sempre procurando nos enculturar para não sermos assim infelizes, né, ou fora do contexto, né, fora da situação. Como é ruim quando a gente chega num lugar que a gente não se sente bem, que a gente não se sente envolvido, não está no clima do ambiente. Mais ou menos assim a pessoa que se fecha, né, que não tem essa abertura para a cultura do outro, né? Isso não quer dizer que você tenha que ser o outro, né? A cultura do outro, mas você pode aprender com o outro, você pode crescer com o outro, né? Tendo a sua própria cultura, tendo a sua própria identidade, né? E à medida que você tem clareza de si mesmo, você não vai ter dificuldade no relacionamento com o outro, nesse relacionamento com a alteridade, né? Em outras palavras, relacionamento com o outro. É isso aí, caro ouvinte, muito obrigado pela sua paciência na nossa reflexão de hoje. Esperamos ter contribuído de alguma forma para a sua saúde, para o seu bem-estar, para o seu desenvolvimento pessoal. Que a palavra de Deus nos inspire cada vez mais discussões para o nosso crescimento pessoal. Então, fica aí o convite. Quem ainda não se inscreveu aí no nosso canal Saúde Mental e Resiliência, inscreva-se, acompanhe aí a nossa programação todos os dias através da liturgia diária e alguns humores motivacionais que colocamos lá no nosso canal. Então, Saúde Mental e Resiliência, Padre Aires. Então, que o Senhor desça sobre você, sobre a sua família, a bênção e a proteção da Trindade Santa, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir.